Pretendido pelo Goiás, o lateral direito Calegari não recebeu a tão sonhada proposta do futebol italiano e segue lá no Fluminense em uma fase ruim, pelo menos no último jogo no clássico contra o Botafogo. No vídeo hoje, quero trazer detalhes sobre esse jogador, que pode sim pintar aqui no Goiás e explicar detalhadamente sobre essa posição muito carente no Verdão. Assim também como do lateral direito Maguinho, que já está aí procurando outros clubes interessados em contar com futebol, trazer um pouco mais de detalhes dessas equipes que despertaram o interesse do próprio jogador e um outro assunto também importante envolvendo um atleta revelado aqui nas categorias de base do Verdão, o Thiago Mendes. Tem contrato longo lá no Lyon, mas uma equipe aqui do futebol brasileiro está interessada em contar com seu retorno. No vídeo quero trazer aqui os detalhes também do seu valor de mercado, quanto que ele foi vendido para o São Paulo ainda lá no finalzinho do ano de 2014 e qual é a porcentagem atual do Verdão a respeito dessa história. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos por lá, que já está bem próximo, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos do Campeonato Goiano, inclusive no jogo do Verdão, amanhã, em Umas e Goiás, uma vitória do Goiás nesse confronto pagando R$1,39 a cada real apostado, um empate também R$3,15 e uma vitória do Inhumas em casa R$6,40 lá na Sorte GoBet. Teremos aí, por exemplo, um jogo também interessante entre Anápolis e Goiânia, uma vitória do Anápolis em casa pagando R$1,86, Vila Nova e Grêmio Anápolis com uma vitória do Grêmio Anápolis fora pagando R$7 a cada real apostado, Aparecidense e Morrinhos com a vitória da Aparecidense em casa pagando R$1,56, sem considerar também os outros estaduais. Trouxe aqui do Campeonato Goiano, mas você pode palpitar no Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado da Sorte GoBet. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais uma boa possibilidade de pintar uma grana no Goiás nessa atual temporada, que é em relação ao meio-campista Thiago Mendes, jogador revelado aqui nas categorias de base do Verdão, atualmente com 30 anos de idade, uma fase excelente lá no futebol europeu pelo gigante Lyon na França. Nessa atual temporada soma 21 partidas com uma assistência, sendo 19 delas como titular com a camisa do Lyon. Essa informação lá do jornal L'Equipe da França, um dos mais tradicionais também, garantiu o interesse do Palmeiras para contar com o meio-campista nesta atual temporada. Vale lembrar também que o Flamengo no ano passado ficou próximo de acertar com um jogador que acabou renovando o seu contrato lá no Lyon, onde vai até dezembro de 2025 e também um aumento salarial de R$1.700.000. Essas informações não tem muito a ver com o Goiás, entretanto esse suposto interesse do Palmeiras, de fato não conseguiu confirmar ainda se tem algum tipo de proposta oficial, mas pode levar uma grana para os cofres do Goiás, isso porque o Verdão que vendeu o Thiago Mendes ainda lá no final da temporada de 2014 para o São Paulo, aquela cotação da época mais ou menos €1 milhão ou algo próximo a R$6 milhões no ano de 2014. O São Paulo negociou ele posteriormente por R$34 milhões para o Lille da França na temporada de 2017. Naquela ocasião, o Verdão ficou com mais R$800 mil dessa sua transferência. Infelizmente, com a mudança, naquela época ainda não existia, quando ele saiu do Lille, onde vinha jogando muita bola para o Lyon na temporada de 2020, 19/20, ele foi negociado por mais de R$100 milhões. Entretanto, o mecanismo de solidariedade da FIFA não reconhecia o pagamento para os outros clubes formadores em transferências nacionais. Como ele saiu do Lille da França e foi para o Lyon, o Goiás deixou aproximadamente de pegar só com esse mecanismo quase R$4 milhões. E atualmente o seu valor de mercado gira na casa de R$44 milhões. A quantia atual do Verdão é de 3,75%. Essa informação confirmada pelo jornal O Popular ainda lá no ano de 2019. Então o Thiago Mendes, que vive essa fase interessante, tem esse valor de mercado de €8 milhões. Acho uma quantia bem justa pelo atual momento do jogador. Caso ele seja negociado por essas cifras semelhantes, poderia render atualmente aí para o Goiás aproximadamente R$1.600.000 apenas por esses 3,75%. Vale lembrar que o Goiás vendeu, de fato, toda a sua porcentagem que tinha direito do jogador quando ele foi negociado com o São Paulo lá na temporada de 2014. Achei um
uma quantia bem baixa, né? A gente olhando agora para trás, apenas 1 milhão de euros naquela época não chegava a ser um valor tão alto assim, principalmente para um jogador que naquela ocasião tinha apenas 22 para 23 anos de idade. O Thiago Mendes, que estreou no elenco principal do Goiás, ainda lá no ano de 2011, participando de 9 partidas no principal. Em 2012 também mais 52 partidas, com 3 bolas na rede. 2013, 48 atuações. E 2014, né, uma excelente Série A, ao lado ali também do Eric, do Davi, no meio de campo. Foram 56 jogos no ano, com 4 bolas na rede. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse interesse, né, do Palmeiras em contar com o Thiago Mendes. Vem arrebentando novamente lá no futebol francês, pode fazer uma função como um primeiro volante, um segundo homem no meio de campo, ou até mesmo como um terceiro zagueiro. Grande parte da temporada passada também, né, atuou desta maneira. Não acho que ele vai ser negociado com o Palmeiras, e se for também não vai ser por essa quantia de 44 milhões de reais, mas daqui uns 2 anos, ele já com 32, 33 anos e tendo esse contrato longo ainda com o Lyon, vejo com boa possibilidade ou dele voltar aqui para o futebol brasileiro, ou até mesmo ser negociado no futebol do exterior e render novamente uma boa grana ao Verdão. E só para completar essa história do Thiago Mendes, ele que é seguidor do Goiás News, né, lá no Instagram, @GoiásNews1943, se você não conhece, fica aí, né, o convite também, assim como o Thiago Mendes, fechado? Bora dar sequência aqui no nosso vídeo para falar sobre o Calegari, lateral direito, lateral esquerdo, meio campista, muito versátil, apenas 20 anos de idade, não recebeu aquela proposta do futebol europeu, e mais especificamente da Udinese, da Itália, né, que fizeram ali que as tratativas entre Goiás e Fluminense, as duas direções já estavam acertadas em um empréstimo, né, do jogador para essa atual temporada. Entretanto, o seu empresário, que vem dificultando bastante em algumas transações com o Goiás, aguardava essa proposta do futebol da Itália. A Udinese sinalizou com uma boa possibilidade na metade do ano passado em comprar o jogador, ou até mesmo um empréstimo com uma opção de compra. Entretanto, essa janela de transferências no futebol italiano, que se encerra hoje, né, no dia 31 de janeiro, se eu não estiver enganado, ou vai ser hoje ou amanhã, tá? Nesse comecinho de semana, não foi ontem, possivelmente vai ser hoje ou amanhã esse encerramento da janela no futebol europeu acontecendo nessa semana, e essa proposta da Udinese não apareceu. O Calegari começou o Campeonato Carioca lá no Fluminense, somando até aqui 3 partidas no total, todas elas como titular. Entretanto, no jogo contra o Botafogo, atuando até mesmo como um lateral esquerdo, errou um pênalti, teve ali uma crise interna com o próprio técnico Fernando Diniz, em relação aos outros batedores, né? Poderia ser o Ganso, o Cano, enfim, o Arias também, que tem essa habilidade, o próprio volante André, mas o Calegari, que vinha fazendo uma boa partida, chamou a responsabilidade e acabou errando esse pênalti. Não acho que isso vai fazer que ele saia do Fluminense. É uma posição que o Goiás tem sim esse interesse. O Calegari com uma concorrência muito forte lá no Fluminense, até mesmo atuando como um lateral esquerdo, né, fora da sua posição de origem. A gente olhando hoje o elenco do Fluminense, muito qualificado, observa ali 2 bons laterais direitos, o Samuel Xavier e também o Guga, que veio agora recentemente do Atlético Mineiro, e pela lateral esquerda o Jorge, né, muito caro, lateral esquerdo que veio do Palmeiras, e também o Cristiano Silva, 29 anos de idade, ex-xerife, né, da Moldávia, também já estava desde a temporada passada. Então, uma concorrência forte em relação a essa posição. No meio de campo também com outros vários bons jogadores, não acho que o Calegari vai ter tantas chances assim, jogando como volante, seria mais como um lateral esquerdo ou como um lateral direito. Essa informação do Imprensa Verde garantiu que com aquela demora, né, o empresário aguardando se ia ou não pintar uma proposta pelo Calegari, o Goiás acabou desistindo da sua negociação. Jogador que de fato é muito bom, tem uma técnica absurda, né, certamente um dos melhores laterais direitos que a gente tem aqui no futebol brasileiro, sem considerar também a sua versatilidade. Joga na esquerda, joga no meio de campo, tem uma boa velocidade, marca bem, toca bem, é realmente um cara inacreditável. Acho que quando for para o futebol europeu tem tudo para ficar lá por muitos e muitos anos, e vale lembrar também, tem apenas 20 anos de idade. Se bater uma ideia dele de querer atuar com mais frequência nessa atual temporada, o Goiás, que assim como o Fluminense, vai jogar a Série A do Brasileirão e tem uma competição internacional. É óbvio que o Fluminense na Libertadores, do Goiás na Sul-Americana, mas com essa possibilidade dele chegar e ser um titular absoluto, quem sabe pode fazer uma diferença, né, daqui para o final do ano. Quero saber a sua opinião também sobre o Calegari, jogador que tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Como eu falei para vocês, o Goiás vai sim trazer pelo menos mais um lateral direito, isso se o Maguinho não sair. Com a saída do Maguinho, possivelmente mais 2 nomes chegarão sim para essa posição no Verdão. O Calegari enfrentando essa concorrência
lá no Fluminense. Daqui até o final do campeonato estadual, com o encerramento da janela de transferências no futebol europeu, a gente pode ver novidades, né, em relação a essa história que já teve, né, um primeiro capítulo aqui no Goiás no finalzinho do ano passado. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, completando essas notícias em relação à lateral direita do Goiás, essa confirmação lá do pessoal do Imprensa Verde, muito obrigado a eles, disseram o seguinte em relação ao lateral direito Maguinho, abre aspas, o Maguinho não vem alcançando as expectativas nesse início de temporada e devido a isso existe uma chance de ocorrer um empréstimo do mesmo para uma outra equipe, né? Já existe algumas equipes interessadas, o lateral sequer foi relacionado para o duelo contra o rival neste último domingo, né? Dia 30 de janeiro, fecha aspas, essa informação do Imprensa Verde ainda nesta última segunda-feira. De fato, uma coisa que eu já tinha trago aqui para vocês, né? Essa confirmação também do Maguinho ficando à disposição do mercado e essa dificuldade também para o Goiás encontrar um outro clube que banque 100% dos salários do jogador. Não sei ao certo quanto ele ganha no Goiás, mas certamente não é um salário baixo de 30, 40 mil, muito mais do que isso. Eu acredito que beira tranquilamente a casa de 100 até mesmo 120, 150 mil reais mensais, já que ele veio de um contrato muito vantajoso lá no futebol japonês. Como eu falei para vocês, não sei ao certo, mas não é um jogador barato, de 30, 40 mil, isso eu posso cravar com toda certeza. E o Maguinho, hoje eu vejo ele com um bom mercado na Série B do Campeonato Brasileiro. Não é informação, mas por exemplo, um CRB, Vitória, as equipes desse patamar, Criciúma, Guarani, aí sim poderia interessar o jogador, mas pagar um salário de 100 mil reais, por exemplo, aqui hipoteticamente por mês, o Goiás teria sim que bancar com grande parte desses vencimentos. E aí está um erro da diretoria de fazer um contrato até dezembro de 2024 com o Maguinho. Certamente ele não vai rescindir aí, a não ser que o Goiás faça uma compensação financeira muito grande, né, para o jogador. 31 anos de idade, não ficou nem no banco de reservas, né, contra o Vila Nova. O Goiás que teve que improvisar o Ian Souto, né, o Guto Ferreira preferiu improvisar o Ian Souto e nem deixar o Maguinho no banco de reservas para não queimar de vez aí o jogador, mas que já está, né, com seu cartaz muito feio com a torcida esmeraldina. Nos dois últimos jogos, mesmo com o Goiás mesclando alguns jogadores, ele nem saiu do banco de reservas, né, diante do Iporá e também contra o Craque. A última atuação dele contra o Anápolis, né, na Serrinha, entrou com 9 minutos do primeiro tempo, né, na vaga do Apodi. Quero saber também a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Maguinho, esse interesse de outras equipes, possivelmente da Série B do Campeonato Brasileiro ou até mesmo do futebol internacional aí, né, tentando o Goiás fazer o melhor negócio a respeito desse assunto, mas como eu falei para vocês, possivelmente, se ele for repassado aqui no futebol brasileiro, o Goiás ainda vai ter que continuar arcando, né, com a sua questão financeira, a não ser que ele tenha uma redução. Acho que não vai acontecer isso, principalmente porque tem um contrato longo e isso o jogador tem o total direito, né, se o contrato é até dezembro de 2024, ele pode sentar no sofá e ficar ali à toa, porque já tá no contrato. E da mesma forma, se ele fosse destacar, né, e quisesse sair a todo custo, o Goiás teria que negociar o jogador, já que o seu contrato é longo, faz parte, né, o que é combinado, não tem como reclamar posteriormente. Na Série A do ano passado, 31 partidas no total, sendo 22 delas como titular. Até aqui soma mais de 50 atuações com a camisa do maior do Centro-Oeste, ele que veio no final de contrato lá do Yokohama FC do futebol japonês. Quero saber também a sua opinião, lembrando que o Goiás vai sim contratar pelo menos mais um lateral direito nessa temporada, assim também como, por exemplo, o Raul Lozano já estava acertado, o Lozano e o Bruno Santos, e ainda iria continuar naquele comecinho do ano, né, com o Maguinho. Agora, com a provável saída dele, o Lozano não vai vir mais, né, pelo menos até agora no comecinho do ano, e a chegada do Bruno Santos, pelo menos no mínimo mais um vai chegar, mas essa boa possibilidade de pelo menos mais dois nomes pintando na Serrinha nessa posição, com uma provável negociação do Maguinho. Quero que você deixe aqui embaixo, né, a sua opinião também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final vou deixar o vídeo de ontem, onde eu falei sobre um zagueiro do Palmeiras das categorias de base que interessa ao Goiás. Além disso, sobre o zagueiro Caetano, que não vem sendo aproveitado lá no Corinthians, o Verdão buscando também um zagueiro pelo lado esquerdo do campo. Será que poderia ser esta boa opção para o técnico Guto Ferreira? E também o nosso canal de cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição e o link da Sorte Gobet no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!